Então, quando a gente fala de ventilação mecânica em pacientes cardiopatas, nós precisamos pensar nos objetivos da ventilação mecânica para estes pacientes. Então, os objetivos para esses pacientes são os seguintes. Primeiro, é adequar a oxigenação e a ventilação, assegurando o débito cardíaco. Então, gente, eu preciso fazer com que a oxigenação esteja garantida, ou seja, uma PO2 dentro dos limites ali de segurança para o meu paciente. Eu preciso garantir uma ventilação segura, então eu preciso garantir para ele um suporte ventilatório, uma remoção de CO2 também para melhorar essa homeostase. E eu preciso assegurar o débito cardíaco. Claro que o débito cardíaco não é só assegurado pela ventilação mecânica, existem outros fatores, óbvio, né? Nós estamos falando de um débito cardíaco, mas a ventilação mecânica, quando instituída nesse tipo de paciente e a melhora da oxigenação que esse paciente ele vai ter, vai assegurar para ele um adequado débito cardíaco por conta das suas diminuições de instabilidades hemodinâmicas que esse paciente vai percorrer e ter ao longo do caminho, tá? Um outro objetivo importante é aplicar a estratégia protetora no paciente cardiopata na ventilação. A gente vai discutir um pouquinho depois essa questão da ventilação como estratégia protetora e como deve ser feito, por que deve ser feito. Então, antes de mais nada, eu preciso que você lembre o seguinte: débito cardíaco é o volume de sangue injetado pelo ventrículo esquerdo ou direito nas artérias aórtica ou pulmonar durante 1 minuto. Ele depende, né, da frequência cardíaca e da fração de ejeção. Só que só a fração de ejeção, na verdade, quando a gente joga essa fórmula, né, o débito cardíaco é a frequência cardíaca vezes a fração de ejeção, eu tenho que lembrar da fórmula original, que na verdade é débito cardíaco é igual a frequência cardíaca vezes volume sistólico. E a fração de ejeção, ela está também determinante ali para aquele volume sistólico. Então significa o que, meus amigos? Para eu entender a questão quando eu intubo esse meu paciente, eu promovo que ele vá para a ventilação mecânica invasiva, e eu falo que dos objetivos é adequar, né, assegurar o débito cardíaco, eu estou pensando nisso. Frequência cardíaca, volume sistólico ou fração de ejeção. Por quê? Porque quando o meu paciente está em desconforto respiratório, ele rouba fluxo de outros tecidos, de outros locais, porque ele precisa dar conta daquele débito cardíaco que está aumentado. E muitas vezes aquele débito cardíaco nele está aumentado pelo aumento da frequência cardíaca, né? Ele pode ter um débito cardíaco diminuído por um problema na fração de ejeção, por um problema no volume sistólico. Vamos pegar um paciente cardiopata com insuficiência cardíaca, com fração de ejeção de 45%, por exemplo. Esse paciente ele tem alteração no débito cardíaco, porque se o débito cardíaco é frequência vezes volume sistólico, e o volume sistólico, eu posso falar que tem também influência aqui da fração de ejeção, logo eu posso falar para você que essa fração de ejeção de 45% faz com que o meu paciente ejete menos sangue, né, para a circulação sistêmica em cada contração cardíaca do seu ventrículo esquerdo, por exemplo. Então, eu preciso intubar o paciente muitas vezes pelo desconforto respiratório, né, para garantir a oxigenação e a ventilação, e indiretamente eu melhoro também a questão do débito cardíaco. Lembra-se que quando eu dou PIP em pacientes com edema agudo pulmonar, por exemplo, eu melhoro a contratilidade cardíaca porque eu estou pressurizando os alvéolos, estou aumentando um pouquinho a resistência vascular pulmonar, diminuindo aquele débito cardíaco que está aumentado e melhorando a função cardíaca do meu paciente. Então, é importante eu entender a questão do débito cardíaco durante a ventilação mecânica. Porque às vezes o meu paciente está lá, meu cardiopata está em ventilação, e do nada ele começa a ter um ataque cardíaco. Ele estava com uma frequência de 90, ele começa a ir para 130 e ele começa a dessaturar. E as pessoas falam, peraí, mas ele está dessaturando por quê? Porque ele está bem, não aconteceu nada, só alterou a frequência cardíaca. Se a frequência cardíaca está mais alta, o débito cardíaco aumentou. Se aumentou esse débito cardíaco, o sangue passa mais rápido pelo pulmão. Então, muitas vezes, a troca gasosa não está sendo eficiente, por isso ele tem queda de saturação. Isso pode acontecer em respiração espontânea, em VNI ou em ventilação mecânica invasiva. Então, é importante eu entender esse princípio. É importante eu entender também que quando eu pressurizo o meu paciente com uma PIP adequada, eu melhoro a fração de ejeção dele. Logo, o volume sistólico ejetado por esse ventrículo vai ficar maior.
Quem aqui não lembra quando o médico vai fazer um eco num paciente deste e ele fala assim, fração de ejeção estimada de 50% com vigência de ventilação mecânica e uso de dobutamina. O que o médico está dizendo? Que como ele está em ventilação mecânica e em uso de dobutamina, possivelmente aquela fração de ejeção que está ali está sendo influenciada por esses dois fatores. Talvez se algum desses fatores sair, pode ser que a fração de ejeção desse paciente dê uma diminuída. Então é importante eu entender um pouquinho sobre débito cardíaco. E é importante eu entender também uma questão que nós vamos ver no dia a dia, que é a diferença da respiração espontânea para a respiração em ventilação mecânica por pressão positiva. Por quê? Quando eu estou em respiração espontânea, eu estou lá respirando, né? Normalmente, meu paciente está lá fazendo suas coisinhas e tal, lá no hospital, lá no leito. Ele está usando ali em torno de 3 a 5% do débito cardíaco para nutrir o seu diafragma. Só que quando ele entra em desconforto respiratório, esse aumento pode se expressar até 25%, ou seja, quando eu estou em desconforto, eu roubo até 25% do meu débito cardíaco. E isso explica muitas vezes, né, o porquê que o meu paciente ele choca, o porquê que o meu paciente ele rebaixa, né, o porquê que ele faz hipóxia tecidual ou porque ele começa a acumular lactato. Porque ele está tendo uma hipóxia tecidual, porque ele está roubando o fluxo de outros tecidos para mandar para o meu diafragma, porque ele está contraindo mais. Tá? Então isso é extremamente importante de ser visto nos pacientes, porque quando eu coloco ele em pressão positiva, né, eu diminuo esse roubo de fluxo, eu diminuo esse desvio do débito cardíaco, né? Então eu aumento a oxigenação para os tecidos também, diminuo níveis de lactato e aumento a saturação de oxigênio do sangue venoso misto, né? Tudo isso porque eu estou inibindo uma coisa chamada metaborreflexo inspiratório.